Eu estava no túmulo. Messi veio andando em minha direção. Nós estávamos jogando amistoso contra a Argentina na Austrália. O juiz tinha acabado de marcar uma falta pra gente e eu estava parado em cima da bola junto com o William e outro jogador. Eu encostei na bola, mas eu nem ia bater a falta. De repente, Messi veio ao meu encontro, olhou direto nos meus olhos e disse: "Então, nós vamos pra Barcelona ou não?" Foi assim, sem explicação, nem nada. Ele virou de costas e foi embora. Eu nem tive tempo de pensar, eu apenas disse: "Se você quiser me levar, eu vou." É preciso de muita coisa pra tirar meu foco do jogo de futebol. Mas entre o momento em que o Messi disse essas palavras e o William cobrou a falta, tudo que eu pude pensar foi: isso é pra valer? Por que ele disse isso? Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Naquela época, eu estava jogando na Liga Chinesa pelo Guangzhou, e ninguém iria acreditar que o Barcelona tinha interesse em mim. Achei que o Messi estava de brincadeira, como se ele quisesse mexer com a minha cabeça ou algo do tipo. Mas nós estávamos jogando amistoso, então talvez não. Depois do jogo, dei minha camisa ao segurança e pedi para que ele entregasse ao Messi. Ele voltou do vestiário da Argentina com uma camisa do Messi para mim. Então, eu pensei: espera, isso é mesmo pra valer? Mas depois dos jogos que fizemos na Austrália, eu voltei pra China e não vi nada a respeito sobre uma transferência. Um mês inteiro passou e eu acabei esquecendo de tudo aquilo. Eu estava simplesmente aproveitando meu momento na Superliga. Então, em julho, nós estávamos ouvindo todos esses rumores de que o Barcelona tinha interesse em mim. Eu liguei pro meu empresário e disse: "Boss, pelo amor de Deus, eu tô ficando louco. Só me diz se isso é pra valer ou não." Ele disse: "Bem, é complicado. Talvez sim, talvez não." Eu tava trocando mensagens com o Neymar, perguntando pra ele: "Cara, isso é sério? Você tá sabendo de alguma coisa? Eu vou ficar louco, de verdade." Mas o Neymar estava envolvido com a própria transferência, então ele não tinha tanta certeza. Vocês sabem como acontecem essas transferências hoje em dia. Não dá pra acreditar de verdade em nada. Tem muita coisa envolvida e, honestamente, eu tava curtindo meu tempo lá na China. Minha esposa e eu tínhamos uma vida incrível por lá. Eu estava jogando bom futebol. Antes dos rumores do Barcelona, eu tava completamente em paz na China. Em agosto, a janela de transferência estava pra fechar, e parecia que não ia dar certo. Tinha uma partida pelo campeonato chinês naquele fim de semana, e nós recebemos amigos do Brasil em nosso apartamento e tudo mais. Naquela noite, meu empresário me telefonou e disse: "O contrato tá pronto. Você tem que vir pra Barcelona pra assinar." Como assim? De verdade, eu não acreditei. Eu disse a ele: "É pra valer? O Barcelona já pagou? Você tá de brincadeira comigo?" E ele respondeu: Não, é pra valer. Você tem que estar lá amanhã." "Ah, eu contei pra vocês que era 4 da manhã? Bom, eram 4 da manhã. Eu disse: "Eu não posso, meus amigos do Brasil estão aqui, são 4 da manhã. E ele respondeu: "É o Barça, leva seus amigos junto com você. Só entra no próximo avião, cara." Então arrumei minha mala e fui direto pro aeroporto. E no banco de trás do carro, enquanto eu observava a estrada pela janela, eu pensei comigo mesmo: Messi. Mas, de verdade, se você acha que a minha transferência do Guangzhou para o Barcelona é uma loucura, então você não conhece toda a minha história. Esse foi o capítulo 10. Minha história completa é muito mais inacreditável. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu abandonei o futebol completamente. Ao longo de um mês, eu fiquei em casa com depressão. Isso aconteceu lá pelos idos de 2008. O Messi estava prestes a conquistar sua tríplice coroa pelo Barcelona. E eu, no sofá, pensando no que ia fazer pelo resto da minha vida. Eu tinha acabado de chegar ao Brasil, depois de ter jogado na Lituânia e na Polônia, o que foi uma experiência traumática. No começo, quando eu cheguei à Lituânia, foi muito legal. Eu jogava no Vilnius, que era uma velha cidade medieval do tipo que a gente vê nos filmes. Era muito diferente do Brasil e eu não falava a língua, mas era um lugar muito calmo. Até que um dia, quando eu estava andando pela cidade com um dos meus colegas, o Rodney, um grupo de caras muito agressivos veio ao nosso encontro e... Bom, ainda fico com raiva quando eu tenho que falar sobre esse dia, mas eles começaram a imitar macacos e nos ofender. Quer dizer, nós não estávamos incomodando ninguém, nós estávamos apenas indo até a padaria. Foi a primeira vez na minha vida que eu passei por uma experiência com racismo naquele dia. Infelizmente, não foi a única. Nas ruas, as pessoas esbarravam na gente para tentar provocar. Eles nos insultavam. Nos jogos, os torcedores dos times adversários faziam barulhos de macaco e jogavam moeda contra a gente. Era um sentimento doentio. Nós sabíamos que aquele não era o nosso país, então nós tínhamos que aceitar aquilo e seguir em diante. Mas ninguém merece ser tratado daquele jeito. Depois de uma temporada lá, eu fui jogar na Polônia, mas eu estava marcado por aquela experiência. Foi uma época bastante solitária. Eu saí do Brasil aos 17 anos com o objetivo de dar à minha família uma vida melhor. Mas quando eu voltei para casa 2 anos depois, eu estava completamente desiludido com o futebol. Eu disse para os meus pais, para minha esposa e o meu empresário: para mim, não dá mais. E você sabe que a minha ex-esposa disse pra mim? É provável que ela tenha salvado a minha carreira. Ela disse: abandonar o futebol? Mas você não sabe de mais nada. Você não sabe nem mesmo trocar uma lâmpada. E eu disse: vou aprender. Não pode ser tão difícil assim. E ela respondeu: mas pense nos seus pais. Não seria justo com eles, depois de tudo que eles fizeram por você. Ela estava certa. Desde os meus 5 anos de idade, eu vivia correndo pelas ruas da Zona Norte com uma bola de futebol. E minha mãe tem estado comigo em todas as situações. Quando eu era moleque, gostava tanto de jogar bola que nem mesmo conseguia pegar no sono à noite. Eu ficava olhando pra parede pensando: caramba, não posso esperar pro sol nascer pra sentir a bola nos pés de novo. Depois de minha experiência na Europa, eu perdi o amor que sentia pelo futebol. Mas eu sabia que realmente machucaria meus pais se eu desistisse do futebol. Então eu decidi jogar mais uma temporada.
eu retomei minha carreira do zero, com um pão de açúcar, na 4ª divisão do futebol paulista. Vamos dizer assim, não é necessariamente a Champions League. A gente viajava 8 horas para encarar os jogos, início das partidas com temperatura a 40 graus. No começo, eu disse para mim mesmo, você não vai conseguir, você devia aprender como construir casas ou algo do tipo, porque assim não vai funcionar. Mas aos poucos, devagarinho, bem devagarinho, treinando e jogando todos os dias, eu apaguei a negatividade e estava feliz de novo. Saltei da 4ª para a 2ª divisão e então fui jogar a 1ª divisão com o Corinthians. Foi lá que eu conheci o homem que mudou a minha vida e se tornou uma espécie de segundo pai para mim, o professor Tite. Fico emocionado quando eu falo dele, porque nós somos ligados de um jeito que é muito mais do que o futebol. Ele me olhava direto no olho, sabia quando estava bem, assim como não estava bem também. A gente não precisava dizer nenhuma palavra. Tem até uma história engraçada que nem todo mundo sabe e explica a nossa relação. Claro, nós tivemos um ano incrível em 2011, quando nós sagramos campeões brasileiros. Então, havia várias propostas chegando para os nossos jogadores, e a Inter de Milão queria me contratar. No entanto, foi uma situação muito maluca quando meu empresário me telefonou e disse que a Inter precisava de uma resposta em 15 minutos. Isso era pouco antes do treino começar. Daí eu corri até a sala do Tite e contei para ele o que estava acontecendo. E disse, professor, eu não sei, é a Inter, é um dos maiores clubes do mundo. E o Tite disse, olha, a decisão é tua. É claro que eu gostaria que você ficasse, mas é a sua vida. Vai lá no vestiário e pensa nisso. E quando você decidir, vai pro campo. Se você for ficar, faz um joinha. Se você for sair, faça outro gesto, o polegar para baixo. E assim eu vou saber. Eu liguei pro meu empresário e contei da minha decisão. E ele disse, você tem certeza? E eu falei, certeza. Entrei no campo e quando o Tite me viu, esperei 2 segundos só pra criar um suspense e daí eu fiz o joinha pra dizer que eu ia ficar. Ele suspirou e disse, meu Deus, pensei que você fosse sair. Trabalhei por 4 anos com o Tite no Corinthians. E foi uma época de ouro pra minha vida e pra minha carreira. Quando eu eventualmente fui jogar pelo Tottenham na Premier League, eu atravessei uma 2ª temporada complicadíssima. E muitas pessoas perderam esperança em mim. Mas uma pessoa sempre acreditou em mim, e foi o Tite. Na verdade, gostaria de deixar claro uma coisa sobre o tempo que eu joguei pelo Tottenham. Eu realmente não posso dizer nada de ruim sobre o clube, ou sobre a equipe técnica, ou até mesmo sobre o presidente. É bem verdade, foi um momento ruim pra mim como jogador. E sim, houve momentos em que eu não queria sair do meu apartamento em Londres porque eu estava estressado por não ser escalado para jogar. Para um jogador de futebol, não entrar em campo é o mesmo que para um peixe ficar fora d'água. Foi como se eu estivesse sufocando. Por um motivo que desconheço, eu estava fora dos planos do Maurício Pochettino. Eu não me encaixava na filosofia dele, eu acho. Mas nós nunca nos desentendemos. Um dia, fui até o presidente do clube e disse a ele, caso o Tottenham recebesse uma oferta próxima do que eles tinham pago por mim, eu gostaria de ir embora. Eles foram muito profissionais a esse respeito. Na janela de transferência seguinte, o Tottenham recebeu uma oferta do Guangzhou. E eu pensei, por que não? Meus amigos pensaram que eu tinha ficado maluco. Eles escreveram dizendo, China? O que você vai fazer na China? Eu respondi, China, cara, vamos ver. Eu vivo de acordo com o que o Dani Alves me disse uma vez, quando eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Ele falou, nós somos apenas moleques brincando na chuva, cara. Se der errado, e daí? É o fim do mundo? Não, cara, a gente encontra outro lugar pra brincar. Eu venho jogando futebol ao longo da minha vida inteira, ao redor do mundo todo. E uma coisa que aprendi é que a coisa mais importante é gostar do seu trabalho. Você tem que dormir à noite e ficar olhando pra parede pensando, caramba, mal posso esperar o sol nascer pra sentir a bola nos pés de novo. Só dá pra jogar o melhor futebol nessas condições. Se você estiver jogando na melhor liga do mundo e se sentir miserável, o que você tá fazendo ali? As pessoas disseram que a minha carreira estava acabada quando eu fui pra China, mas... bem, quando eu estava andando de ônibus na 4ª divisão do Brasil, ninguém sabia quem eu era. Eu tava no túmulo, cara. Eu tava morto pro mundo. Então eu tava indo jogar na China com o Luiz Felipe Scolari como técnico? Isso soa tão ruim assim? Pra falar a verdade, eu tava feliz com a minha decisão. É claro, na época eu não estava pensando em jogar outra Copa do Mundo. Definitivamente não estava sonhando em jogar pelo Barcelona. Meu objetivo era jogar um bom futebol todos os dias. Quando o Tite assumiu a seleção brasileira em 2016, eu fiquei extremamente feliz, porque ele merecia. Quando a gente tava no Corinthians, eu costumava dizer a ele, professor, você sempre fala de jogadores que estão merecendo. Bem, eu sei que você merece ser técnico da seleção um dia. Apesar disso tudo, honestamente, eu não esperava que ele fosse me convocar. Então, um dia o Tite enviou o filho dele, Matheus, até a China pra me ver jogar, porque nós estávamos indo muito bem por lá, ganhando títulos, e eu acho que eu estava curioso, tipo, o que tá acontecendo com o Paulinho na China? E no final das contas foi tudo muito engraçado, porque quando o Matheus chegou, eu disse pra minha esposa, por favor, cuide para que o Matheus chegue até o jogo ok, porque o tráfego é maluco e às vezes pode ser muito confuso até chegar ao estádio. Eu preciso que ele me veja jogar. Mas, por alguma razão, não havia táxis disponíveis, então eles chegaram no jogo de tuk-tuk. Foi uma loucura. Naquele dia eu não tentei fazer nada de especial. Eu simplesmente joguei como eu sempre jogo, porque eu pensei, bom, eles me conhecem. Depois daquele jogo eu aguardei, e aguardei,
sem criar nenhuma expectativa. Então, algumas semanas depois, houve uma convocação para a seleção brasileira, para as eliminatórias, e o meu nome foi chamado. Todo mundo na imprensa disse: mas como o Tite pode convocar o Paulinho? Ele tá na China. O Tite me deu uma chance para mostrar ao mundo que eu não tava morto. Eu acho que mostrei o meu valor muitas vezes ao longo das eliminatórias. No futebol, as coisas acontecem numa fração de segundo. Eu não sou o jogador mais técnico, mas essa é a área que eu sempre me destaquei. Alguma coisa acontece, bem, você não pode sequer pensar. Você tem que estar lá. Você tem que aproveitar isso. Tinha uma história que o Tite gostava de contar nos treinamentos. Eu olhava para todos aqueles jogadores incríveis, Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, Marcelo, e ele disse: vocês têm sempre de estar pronto para os rebotes. Ainda que nós saibamos que a bola vai dar um jeito de encontrar Paulinho. Eles brincavam que a bola me seguia como mágica. E eu dizia: não, professor, você sempre fala em merecimento, você tem que estar lá para marcar. Quando fui convocado para a seleção brasileira para jogar esta Copa do Mundo, foi um momento de alegria, não só para mim, mas também para minha família inteira. Mas eu gostaria de compartilhar aqui uma coisa que muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas vêm de fora e dizem: uau, você foi da China pro Barcelona, que história incrível, que milagre. Mas, na verdade, quando assinei com o Barcelona, aquele foi um dos momentos mais dramáticos da minha vida. Naquela época, minha esposa estava grávida de gêmeos. Era para eles nascerem em dezembro, pouco antes do Natal. Só que um dia, no mês de outubro, minha esposa me disse que ela estava sentindo muita dor e que ela precisava que eu levasse ao médico imediatamente. Ela sempre se recusou a ir ao hospital por qualquer coisa, então eu sabia que tinha algo errado. Quando a gente chegou no hospital, eles fizeram os exames e a levaram direto para UTI. Nossos gêmeos queriam vir ao mundo, mas tinham se passado apenas 28 semanas. Era extremamente perigoso. Os médicos queriam que ela esperasse por mais 2 semanas antes de dar à luz, para que nesse tempo os pulmões dos bebês pudessem se desenvolver. Eu me lembro de ligar para os meus pais perguntando: o que vai acontecer? Eles vão viver? Foi assustador, mas minha esposa foi uma lutadora. Ela segurou por 7 dias, 14 dias, 20 dias. Por muitas noites eu dormi na poltrona da sala, mas durante o dia eu tinha que continuar jogando futebol. Em 30 de outubro do ano passado, tinha um jogo contra o Olympiacos na Grécia. Não havia nada que eu pudesse fazer, tive que entrar no avião. Naquela noite eu recebi um telefonema da minha esposa, dizendo que a nossa filha Sofia e que nosso filho Zé Pedro nasceram. Ela segurou por 21 dias. Eu chorei muito. Eu queria ter estado lá para vê-los chegar ao mundo, mas eles tinham chegado. É isso que importa. Os dois precisaram ficar numa incubadora no hospital por mais 2 meses. Eles ainda não eram fortes o bastante para vir para casa. Naquele momento, o futebol não parecia nada tão importante. As pessoas estavam falando quão bem eu vinha jogando pelo Barcelona, mas, no meu íntimo, foi um período muito difícil para mim. Houve dias em que me levantava para treinar e ficava pensando nos meus filhos conectados a tubos no hospital. Tenho que dar o crédito para minha esposa. Ela foi uma heroína. Quanto a mim, eu apenas jogava futebol. Ela teve de lutar pela vida dos nossos filhos. É inimaginável a força que uma mãe pode encontrar quando seus filhos estão em perigo. No dia 23 de dezembro do ano passado, Sofia e Zé Pedro vieram para casa. Esse foi o maior presente de Natal que eu já recebi. As pessoas ouvem a minha história e dizem: cara, você foi da China pro Barcelona, você está indo para a Copa do Mundo. Como que você pode explicar isso? Eu não sei. O futebol é cheio de altos e baixos. É imprevisível. De muitas maneiras, ainda me sinto como o jogador que eu era quando eu fui atuar na Superliga. Ir da China para o Barcelona é incrível, mas não é um milagre. Não é vida ou morte. É apenas futebol. Um milagre é quando você volta para casa depois do futebol e não importa qual é o resultado naquele dia. Os seus filhos olham para você como que dizendo: oi, pai.